Jiu-jitsu esportivo ou jiu-jitsu para todos? A gente vai falar de jiu-jitsu, a gente não fala de assuntos da mente. Hoje vocês vão gostar bastante, o assunto vai ser bastante interessante. Eu sou André Ricotti, de novo aqui no nosso canal, falando da mente. E hoje aqui, muito honrado, estar com o meu grande amigo José Roberto. Eu estava até perguntando para ele, né, Zé, como é que eu te apresento, porque quem tiver curiosidade depois vai conhecer um pouco lá do Zé Roberto. O Zé Roberto é um grande mestre de jiu-jitsu, poeta, cantor de música, compositor, ligado ao mundo das motos, mas é muito assunto. Hoje vamos... Eu rodo o prato. Então, Zé, queria agradecer de novo aí aceitar o convite, estar aqui. E por que eu te chamei? A gente conversou um pouquinho para o pessoal entender também. Você hoje faz um trabalho com jiu-jitsu, né? A gente conversa muito e você acabou me instigando, né? A parar para pensar e olhar. Eu nunca fiz jiu-jitsu, já fiz outras lutas. Só que você faz um trabalho diferenciado, né? E que um pouco que você contou, não dando muito spoiler, mas você ajuda pessoas, às vezes que estão em situações até de depressão ou de algumas outras doenças, mas mais do que isso para alcançar, né, capacidades de autocontrole e domínio interessante. Então, Zé, seja bem-vindo ao Falando da Mente. Conta um pouquinho aí sobre o teu trabalho. Obrigado. Antes de tudo, é uma honra para mim estar aqui perto de você, né? Tenho uma admiração por você muito grande. E estar aqui, ter sido convidado é bom. A gente tem um espaço para poder falar, né, do que a gente acha importante, né? Então, quando eu falo da diferença do jiu-jitsu esporte para o jiu-jitsu ligado ao self-defense, quer dizer, o sistema de autodefesa, é porque o jiu-jitsu como uma arte marcial foi criado para a guerra, foi criado de uma forma marcial, né? Para você ter um pensamento, uma atitude marcial, e você se defender na guerra, né? Alguém quer matar você está brigando, você está se defendendo. O esporte, ele tem uma característica própria de um esporte. Então ele é cercado por regras, por normas, por um monte de coisa que às vezes limita você ter uma experiência verídica no momento que se faz necessário você se defender, no momento do enfrentamento real, onde você não vai dar 3 tapinhas no amigo e o juiz vai parar a luta. Sim, isso, na verdade, não existe. Tem diferença, né? Uma diferença enorme, né? Então, eu percebi que tem muita gente que pratica o esporte, né? Eu vou chutar qualquer número, hipoteticamente, só para a gente ter uma linha de pensamento. Tem 8 milhões de pessoas que praticam o jiu-jitsu esportivo, né? E tem 5 vezes esse número de pessoas que gostariam de aprender simplesmente a se defender, não querem praticar o esporte, né? E quando eu falo de se defender, você passa por vários sentimentos, né? Você passa pelo sentimento de você ter noção da sua base. O que acontece? Então, quando você pensa no que é o sistema de autodefesa, você aprende noção de distância para o perigo. Tenta em tudo que eu falar, você conseguir tentar fazer associações para a tua vida diária, né? Você aprende a ter distância do perigo, noção de distância. Você aprende a ter uma base sólida de movimentação, né, para tudo que você precisa fazer, né? Uma base emocional também. Você aprende a não ter medo dos enfrentamentos. Quer dizer, se eu preciso enfrentar uma questão, né, como se eu fosse o estoico, se eu tenho que enfrentar uma questão, eu vou enfrentar e pronto, porque eu tenho que enfrentar aquela questão. E o princípio básico da legítima defesa, por incrível que pareça, é a gentileza. Por que eu falo isso? Que parece que não tem a ver, né? Parece uma coisa antagônica, né? Mas tem tudo a ver. Porque quanto mais seguro, o medo é um sentimento horroroso que todo mundo tem. Sim. E não é o fato de você aprender um sistema de autodefesa, você ser um profissional de arte marcial, que você vai deixar de ter medo. Quem diz isso é mentiroso. A única coisa que difere você dos outros é que você aprende a direcionar esse medo. E ir com medo mesmo. Por quê? Porque você está preparado tecnicamente num treinamento diário ou quase diário a se defender de situações que podem acontecer, né? Quando eu falo que o primeiro conceito é realmente a gentileza, porque quando você tecnicamente está preparado
para se defender de qualquer coisa, você não faz parte da briga do outro. Você não dá direito ao outro de controlar a sua emoção. Você começa a gerar limites ali. Você põe os limites, né? E você passa por isso sem se sentir diminuído. Porque a decisão de não brigar foi sua. Mas não foi porque você estava com medo de fulano, de Beltrano, de uma situação qualquer. Foi porque você sabe plenamente o que você é capaz de fazer e você não vê o porquê fazer aquilo. Então, é interessante que o que você está até trazendo um pouco o que a gente sempre traz aqui, que você está falando é que o próprio treinamento te traz muito autoconhecimento. Não, claro. Né? E eu gostei dessa parte que você falou, você decidiu não brigar. Acho que um dos grandes problemas das pessoas, de uma forma geral, é o orgulho, né? E às vezes a pessoa acha que não posso perder uma briga, não posso perder uma discussão. Só que ele conhece a capacidade dele e ele decide que ele não quer. Então, né? a pessoa quando não está preparado tecnicamente, isso é 100% tecnicamente. Né? Você quando tem um treino que você faz defesa de tapa todo dia, defesa de gravata, defesa de empurrão, tem noção de distância, movimentação, aquilo faz parte de você. Né? E eu não falo como instinto. O homem não tem instinto. Né? O homem, ele produz movimentos repetitivos que criam hábitos que ele vai fazer de imediato. Quem tem instinto é bicho. Né? Você joga um cachorro na rua, ele não vai morrer. Você joga o seu filho de 2 anos, ele morre. Né? Então, quanto mais você treina, né, mais você está preparado, a tua automatização está pronta. Então você não pensa muito. O cara vai dar o trapa, você se defende, abraça ele ali, elimina o problema e acabou. Agora, o bacana de tudo, que eu falo até para meus alunos, é o seguinte: o entendimento biomecânico dos movimentos é que faz a coisa ser bacana de fazer. Né? Porque o jiu-jitsu é ponto de apoio, alavanca, velocidade e força. Então, quando você está num confronto com alguém, você procura primeiro parar a máquina de bater. Quer dizer, alguém está batendo, tem que defender. Para isso tem que ter uma boa base, uma noção de distância, tudo. Né? A partir do momento que eu toco no adversário, eu já vou tocar no meu ponto de apoio, para que eu possa aplicar as alavancas. Na verdade, você começa a ficar até estratégico, né? Não, 100%. E sempre que você bate alguém, você está exposto a apanhar também. Sim. Se você tiver um princípio de pensamento de simplesmente parar a briga, quer dizer, eu não vou fazer parte da briga dele. Né? Eu vou parar a briga dele. Então, com leigo, é lógico que eu estou falando isso com leigo, não estou falando dos lutadores profissionais. Com leigo, normalmente você para um conflito de 0 a 12 segundos. Porque não tem por que demorar mais do que isso. Não tem por que demorar mais do que isso. O cara vai te golpear.